Muito bem, passamos à máquina a vapor, que é o nossa terceira máquina térmica real. Nesse caso, esse é um caso bastante distinto dos demais, porque agora a substância de trabalho, em geral a água, ela vai mudar de estado físico ao longo desse processo. Isso é um fator fundamental para que funcione bem uma máquina a vapor, porque eu tenho que fazer com que a água vaporize para aproveitar a expansão envolvida na mudança de fase em meu benefício, tá certo? Então aqui, primeiro eu desenhei essas duas curvas em tracejado, limitam no diagrama PV as regiões onde a água se apresenta na forma líquida, na forma de vapor ou com uma mistura das duas formas. E a mágica da máquina ou da turbina a vapor é utilizar-se deste fato. Então eu começo aqui nesse ponto 1, sobre a linha que demarca aqui a mudança de fase de água para água mais vapor. E aqui eu executo um bombeamento de modo a aumentar a pressão interna, está aqui representado nessa bomba. Então eu aumento a pressão da água, com isso eu aumento também a sua temperatura e injeto essa água numa caldeira. A função da caldeira é receber calor da fonte quente. Repito, aqui nós podemos ter carvão sendo queimado ou o produto de uma reação termonuclear, não é certo? Então aqui é recebido o calor e essa mistura vai passar pelo processo que eu chamei de 2,3, é um processo de expansão isobárico. Observe que ao longo desse processo a água muda de estado, ao final desse processo ela é vapor. É exatamente por isso que eu consigo gerar bastante trabalho com essa mudança de fase, né? Depois, aqui eu tenho o ciclo que eu vou chamar de ciclo de potência, que eu vou usar então esse vapor a alta temperatura e alta pressão para empurrar um pistão na turbina, é aqui que vai ser gerado o trabalho útil, até alcançar o ponto 4. Observe que ao longo desse processo de expansão adiabática existe uma outra mudança de fase, porque à medida que a pressão diminui, uma parte desse vapor vai se liquefazendo, até que no ponto 4 eu já tenho de novo uma mistura de água e vapor. E daqui do ponto 4 para retomar o ciclo, eu passo essa água líquida mais vapor num condensador, que nada mais é do que um sistema de canos que está em contato com o meio ambiente. E desse sistema de canos existe uma troca de calor entre esse sistema de dentro da turbina que está a uma temperatura alta. Então ele vai jogar calor para fora, para o ambiente que está a uma temperatura mais baixa. E é isso que eu estou chamando de condensador, e é aqui que tem calor sendo jogado para fora. E aí a gente recomeça então o bombeamento da água, etc. Esse ciclo aqui é chamado ciclo de Rankine. E eu quero fazer alguns comentários sobre ele, porque esse ciclo envolve dois processos isobáricos. E nós aprendemos há algum tempo atrás que em processos isobáricos, o calor trocado entre o sistema e o meio ambiente é exatamente igual à variação de entalpia do sistema. Isso nós provamos. Cuidado, isso é verdade em processos isobáricos, né? Nós sabemos, por outro lado, que a eficiência de uma máquina térmica qualquer, e isso é um resultado apenas da primeira lei da termodinâmica, que é trabalho sobre o calor recebido da fonte quente. Por causa da primeira lei, a gente pode exprimir esse trabalho em função do calor recebido da fonte quente e devolvido para a fonte fria. Isso aqui é 1 menos... Vamos lá, eu estou substituindo onde tem W, ficou QQ menos QF, QF sobre QQ. Então eu posso estimar a eficiência do meu ciclo de Rankine ou da minha turbina a vapor se eu conseguir ter uma medida de quem são QF e QQ. Muito bem, como eu disse, calor é jogado para o reservatório frio apenas nesse trecho do ciclo, que é um trecho isobárico. Portanto, eu posso exprimir QF apenas como uma diferença de entalpias. Então, eu posso dizer que o QF que aparece aqui é a diferença de entalpia entre o sistema quando está no estado que eu chamei de 4 e o sistema quando está no estado que eu chamei de 1. Então, isso aqui é ΔH de 4 para 1
que é H de 4 menos H de 1. Tá? Muito bem. Agora, será que eu posso fazer mágica equivalente com o calor recebido da fonte quente? Esse é que é o problema. Tem mais de um processo no qual eu recebo calor da fonte quente. Na verdade, não é bem isso. Neste processo aqui, se isso aqui fosse um gás ideal, aqui estaria envolvido um aumento de temperatura, né? Cuidado, isso aqui não é um gás ideal, isso aqui é água. É um líquido. Então eu posso, num líquido, aumentar a pressão sem mudar o volume, sem mudar significativamente a temperatura. Veja, inclusive, que aqui é o bombeamento, e nesse bombeamento, o sistema, ou a substância de trabalho, que é a água, não está em contato com o calor recebido do combustível. Então aqui, e por isso que eu fiz a pergunta, se isso aqui fosse um gás ideal, certamente aqui haveria calor envolvido. Nesse caso, não há. Ou, vamos dizer assim, é uma coisa muito pequena e não tem a ver com o calor recebido do combustível. Eu só tenho calor recebido do combustível, de fato, nessa parte do ciclo, entre 2 e 3. E outra vez, isso é a variação de entalpia entre 2 e 3, e isso é H3 menos H2. Portanto, eu posso exprimir a eficiência de uma máquina a vapor ou de uma turbina no ciclo de Rankine em função das entalpias dos diversos estados pelos quais a turbina passa. Isso vai ser 1 menos, quem está no numerador é esse aqui. Ainda tem mais uma mágica, é a seguinte, é que para o caso de um líquido, essa variação de pressão que está acontecendo entre os estados 1 e 2 provoca uma variação de entalpia muito pequena. Isso porque o volume de um líquido muda pouco com a pressão. Então, como se trata de uma situação na qual eu tenho um líquido, então as entalpias de 1 e de 2 são praticamente iguais. Tá? E com isso eu posso reduzir o cálculo da eficiência do ciclo de Rankine a uma forma mais simples. Que é essa que aqui está. Então, agora para descobrir qual é a eficiência de um ciclo desses, eu tenho que identificar quem são os pontos 1, 3 e 4. E aí, como é que eu descubro a entalpia? Muito bem, os químicos fizeram esse trabalho para a gente e tem tabelas imensas de entalpia das diversas substâncias com as quais a gente manipula, em função de pressão, temperatura, etc. Então, essa eficiência você pode obter se você souber quais são as pressões envolvidas, né, consultando uma tabela dessa. Outra vez, o texto que eu estou utilizando tem exemplos, se você estiver interessado nisso, tem exemplos de como isso aqui pode ser calculado. Outra vez, eu não vou me deter nisso aqui.